Senhor, irmãos, amém? Estamos aqui mais uma vez, essa humilde, amém, mensagem. Quero vos deixar uma palavra da parte do Eterno, Soberano, aquele que era, que é e que há de vir, amém? Estou só ajeitando aqui a câmera aqui. Glória a Jesus. Vamos lá. A mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de 1 Samuel. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16. O verso é o 7, que diz assim. 1 Samuel capítulo 16, verso 17, verso 7, que diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Jesus. Irmãos, estamos vivendo, infelizmente, nos nossos dias hoje, o tempo da aparência. O que é isso, pastor? É você ser julgado pela sua aparência, por aquilo que você representa fora, o que você não é. Aqui está uma história verdadeira e verídica que aconteceu, onde Samuel foi enviado por Deus para a casa do belemita chamado simplesmente seu Jessé, e ele foi enviado a Belém de Judá para fazer uma missão de levantar um novo rei em lugar de Saul. Bem sabemos que Deus no capítulo 15 manda Saul matar os amalequitas, o rei Agag e tudo que ele possuía. E sabemos que simplesmente, Samuel não faz o que Deus manda. Ele traz o melhor do rei Agag. Ele simplesmente vai fazer o rei Agag. E Deus agora manda Samuel dizer para Saul que Deus não tem prazer no sacrifício, a não ser no obedecer. E ali Deus agora tira o poderio de seu Saul. Deus o rejeita. Deus já não é mais com Saul por causa da desobediência desse homem. E Deus agora vai pedir para que Samuel vá até Belém de Judá para ungir um da casa de Jessé para ser o rei. E quando Samuel chega na casa de seu Jessé, na entrada da cidade, os anciões vêm lhe receber, dizer de paz sua vinda, dizer de paz. Eu vim aqui sacrificar. E ele foi. Quando ele chega na casa de Jessé, ele convida os seus filhos para fazer parte do banquete. E a história vai dizer no capítulo 16 que quando Samuel bate o olho em família, ele falou em seu coração: aqui está o rei, né? Aparência, bonito, forte, o primogênito, belo, viril. E ele achou que aquele nome era o rei, que levou para a aparência. E quando ele foi ungir a Eliabe, simplesmente Deus interviu na história, porque senão Samuel ia fazer uma coisa horrenda, por ele olhar a aparência. E a história vai dizer, irmãos, que este homem, chamado Samuel, ia errar na consagração. E Deus interviu e disse: não, Samuel. O Senhor vai dizer para ele, diz a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante
dos olhos. Porém, o Senhor, Jessé, Abinadab o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tão pouco a este tem escolhido o Senhor. Veja só que seu Jessé tentou de toda maneira para que um dos seus filhos fosse consagrado ali no meio deles, mas nenhum deles Deus escolheu. Passa os filhos de Jessé. E você vê que quando passa todos, Samuel vai perguntar a quem? A Jessé, dizendo: acabaram-se os jovens? Eu creio que ali houve um espanto entre eles. Espera aí, se não é Eliabe, se não é Abinadab, se não é Samá, se não é os outros, quem é? Fica o questionamento ali entre eles. Porque, pelo incrível que pareça, o texto vai dizer que quem se lembrou de Davi, quando ele pergunta: acabaram-se? Foi o próprio Deus. Samuel fala e diz: acabaram-se os mancebos? Aí ali ele se toca: ainda há um, e está com as ovelhas. É ruivo, de gentil aspecto, formoso na aparência. Porém, ele é um pastor, está lá cuidando das ovelhas. Samuel vai olhar para seu Jessé e vai dizer assim: manda-o chamar. E eu creio que ali houve, irmão, um comentário um com os outros: oxe, se não é vocês, como é que negócio é esse? Um pastor de ovelhas? Aquele baixinho, aquele pequenininho, aquele só fede a ovelha. Que negócio, Samuel, será que você não errou não, Samuel? Será que não... Verdadeiramente eu errei, porém Deus não erra. Essa é uma conjectura minha, um pensamento meu. E quando Davi chega para ser ungido perante os irmãos, eu creio que houve um espanto de Davi. E houve um espanto perante os irmãos. Aquele que estava lá com as ovelhas, esquecido pela família, pelos irmãos, pelo pai, que lutou com o urso e com o leão, ninguém viu. Dormia até mesmo com as ovelhas. Não era lembrado por seu ninguém. Mas Deus lá de cima já tinha planejado tudo para Davi. Sabe por quê? Porque Davi, mesmo sem ter aparência, mesmo sem físico de um soldado, sem a postura de um soldado, sem a postura de ser um rei, franzindo, Deus o escolheu a si mesmo. Eu quero dizer para você nesse dia: independente se vão te aplaudir ou não, Deus tem te escolhido. Deus não olha a aparência. Deus contempla o que está dentro do seu coração. Sabe qual a pior coisa para um ser humano? Ele ser rejeitado quando está só, ou por uma pessoa não. A pior coisa para um ser humano é ele ser rejeitado pela família e pelos irmãos que o cercam. Davi passou por isso. Porque hoje, infelizmente, em muitos lugares, não vou falar no mundo, mas dentro das igrejas, quantos Davi estão sendo desprezados pela sua aparência? Porque talvez não saiba pregar, não saiba cantar, não sabe ministrar, dirigir um culto, não tem aparência, não é alguém que causa impacto, que está sendo desprezado. E talvez eu estou falando com Davi nesse dia. Talvez eu estou falando com Davi agora. Davi que querem desistir da chamada, que já disse para Deus que não aguenta mais ser desprezado, rejeitado.
Talvez eu estou falando com pessoas que Deus está dizendo: ei, não faça nada. Não entregue seu ministério agora. Não desista de ler a Bíblia, de sonhar que um dia você vai pregar o Evangelho aos quatro cantos da terra, que você vai cantar aos quatro cantos da terra, que você vai dirigir um dia uma mocidade com mais de 50 jovens, que um dia você vai ser uma senhora que vai dirigir muitas e muitas senhoras, um dia de você ser um pastor conhecido, de um dia o teu ministério um dia fluir. Hoje quem te despreza, amanhã vai ter que te ver Deus te exaltar. Meu querido, Deus nunca levanta ninguém sem que antes seja rejeitado pelo homem. E eu sei que a rejeição dói no coração. Eu sei que muitas vezes dá vontade de parar. Eu sei que muitas vezes dá vontade de retroceder. Eu sei que dá vontade de chutar o pau da barraca e dizer: não, isso não é para mim, Senhor. Porque se fosse para mim, eu teria oportunidades. Eu seria chamado para pregar, eu seria chamado para fazer alguma coisa, mas não estou sendo chamado. Eu estou me sentindo recanteado. Ei, o livro de Salomão, Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Sabe por que ainda não te aceitaram? Porque eu creio que não chegou o teu tempo. Talvez o tempo que você esteja vivendo hoje é o tempo de esquecimento. É o tempo que ninguém está te vendo na igreja. É o tempo que todo mundo está apontando a tua fraqueza, as tuas falhas. Talvez é o tempo que você está cantando e o povo está dando risada, não está gostando. Talvez é o tempo que você está pregando e você não está sabendo ministrar a palavra. Talvez você quer dirigir algo, mas estou olhando para você e dizendo: não tem capacidade. Nunca vai chegar a sua vez. Talvez seja isso que esteja matando o seu coração. Talvez é isso que esteja entristecendo a tua fé. Talvez algum erro que você cometeu lá no passado estão hoje te acusando. Ei, Deus ainda tem Samuel nessa terra para levantar Davi. E quando chegar o teu momento, vai de cabeça erguida. Não se culpe. Não deixe que os teus sonhos se percam, porque alguém não está aceitando o teu ministério. Davi também não era bem aceito dentro da família, por ser ele um pastor de ovelhas. Naquele tempo, para quem conhece sabe muito bem da história, que ser pastor de ovelhas era uma decepção. Era o pato feio da família. Assim era Davi. Mas se esquecia que Deus ama quem cuida das ovelhas. Deus ama quem gosta das coisas simples. Talvez na tua congregação estão te matando espiritualmente. Talvez na tua congregação você não está tendo mais oportunidade para cantar ou para falar alguma coisa. E o coração arde por isso. Talvez alguém está tentando ou está barrando o teu acesso ao ministério. Deixa eu te dizer uma coisa nesse dia. Fizeram isso comigo. Disseram que eu não tinha chamada para pregar nem para cantar. Disseram que eu nunca ia ser alguém na vida. Disseram para mim que eu nunca ia ter família. Disseram que eu ia ser um zero à esquerda. E falaram para mim que eu não tenho ministério, que eu não tinha ministério. E eu quase coloquei isso no meu coração. Eu cheguei a dizer: se eu não tenho ministério, se eu não tenho chamado, então é melhor estar no mundo. É melhor estar com as pessoas lá fora, porque vão andar comigo do jeito deles, mas vão andar e vão me aceitar. Mas Deus chegou para mim e falou e disse: ei, quem foi que disse? Foi eu? Quem falou tudo isso foi eu.
E eu disse: não, Senhor. Foi as pessoas que louvam, que cantam, que faz a tua obra. Mas eu não falei isso. Não importa o que vão falar de você, o que importa é o que Ele vai fazer com você. Hoje a humilhação faz parte, para lá na frente você entender. Hoje a rejeição faz parte do teu ministério. Queira você entender ou não, tudo isso faz parte da tua chamada e da minha chamada. Quando a gente não consegue conciliar tudo isso, o diabo aproveita para me matar e te matar mais ainda na fé. Eu sei que dói. Só você, Deus, sabe na calada da noite. As lágrimas que você derrama na madrugada por ser rejeitado pela sua aparência. Por ser rejeitado por aquilo que você é. Mas Deus não te rejeitou nem me rejeitou. Quem diz que